Irmão, nós estamos na nossa terceira aula da matéria de Seitas e Heresia 2. Tivemos um certo probleminha na aula passada, mas o Senhor teve misericórdia e deu para gravar um pedaço da aula, como eu já anunciei para os irmãos. E estaremos continuando, tentaremos avançar um pouco aqui a partir do quarto parágrafo que nós paramos, falamos aí a respeito de como podemos perceber o que é seita e que perceber que as heresias sempre perseguiu a igreja de Cristo. Então, nós já observamos a respeito, dentro do gráfico, algumas seitas e principalmente a maneira que eles enxergam Jesus. Nós vamos ver aqui no quarto parágrafo, o pastor coloca aqui, diante de novas revelações e experiências que determinam a doutrina desses grupo religioso, é necessário que nós venhamos a estudar a respeito das seitas e das heresias. Então, o pastor quer mostrar o seguinte: devido a algum grupo de pessoas supostamente dizer ter tido uma revelação ou a má interpretação das escrituras, como eu falei na aula passada, um pastor batista, William Miller, que deu origem aos Adventistas do Sétimo Dia, com a má interpretação das 1.300 tardes e manhã do profeta Daniel. Ele determinou a volta de Cristo por 3 vezes. Ao não acontecer, ele se frustrou e voltou, graças a Deus, para o reduto cristão verdadeiro da sua igreja de origem. Mas 3 pessoas, cuja principal era uma mulher chamada Ellen Goldwhite, deu continuação ao pensamento adventista do sétimo dia, com uma interpretação de forma alegórica e também tardia na salvação em Jesus Cristo. Porque se a consumação da salvação não efetuou no Calvário, as pessoas que morreram durante o período até o século XVIII não foram salvos, porque tiveram que esperar ou nem entraram na eternidade, esperando o suposto juízo investigativo, que se aconteceu em 1844, para que as pessoas pudessem adentrar os santos dos santos. Então, todos os santos que morreram depois da ressurreição de Cristo e os que morreram antes, os santos do Antigo Testamento, se ainda não passaram por esse juízo investigativo, não estão na eternidade com Deus. Então, isso dificulta bastante. E além dessas revelações, como o pastor coloca, grupo de pessoas com supostas experiências, nós não temos nada contra a experiência, mas eu costumo dizer que as nossas experiências elas são apenas para nós, ela não é uma revelação universal. Aquilo que é experiência deve ficar no campo da experiência, não no campo doutrinário. Um dos exemplos que eu tiro, que dificulta bastante, talvez os irmãos já observaram isso, quando se trata de dons espirituais, alguns determinados pastores ou líderes que vão ensinar a respeito de dom espiritual, eles esquecem do campo da revelação bíblica e começam a aplicar suas experiências em relação ao dom espiritual, e principalmente ao batismo. Então, os dons espirituais não têm a ver com a maneira que nós somos usados, e sim com a maneira aplicada pela Escritura, a maneira que ela é organizada pela Bíblia. A Bíblia dá resposta o que é ministério, o que é dom. Então, esse tipo de coisa tem feito com que muitos grupos tenham surgido. Se nós observarmos, muitas seitas saíram dentro de igrejas boas, igrejas realmente que ensinavam as Escrituras, como o próprio movimento dos mormons são dentro de uma igreja metodista, no período que a metodista era uma boa igreja que ensinava as verdades bíblicas. Mas Joseph Smith não concordando, tendo até alguns princípios presbiterianos que ele tinha, ele não concordou com o pensamento metodista e acabou supostamente tendo uma visão de um anjo e
com a revelação de placas de ouro e acabou fundando o mormonismo. E outras que vão surgindo dessa maneira. Por que não dizer das diversas placas de igrejas evangélicas que nós temos hoje, que, se formos basear dentro de um padrão bíblico, estão mais sendo consideradas como seitas do que uma verdadeira igreja. Então, o pastor mostra aqui um versículo de Judas, que esse versículo, para mim, é um dos versículos mais extraordinários em relação à apologética cristã, que diz assim: amados, embora eu tivesse muito anseio por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-vos, insistindo que batalhasse pela fé que de uma vez foi dada por todos confiados aos santos. O versículo é o seguinte: o pastor Judas, que supostamente esse Judas era irmão de Jesus, ele se apresenta como irmão de Tiago, ele tinha um certo desejo de escrever uma epístola para os crentes do período dele, possivelmente o período de perseguição dos imperadores, talvez do imperador Nero e outros, e a igreja havia se dispersado e tido algumas dificuldades que estava atravessando o campo da perseguição, e alguns heréticos surgiram dentro da igreja com o interesse de retornar o povo ao cristianismo, ou melhor, ao judaísmo, e além de retornar o povo ao judaísmo, eles estavam tentando desvalorizar a autoridade dos líderes das igrejas. E coube Judas a escrever essa carta para debater contra os falsos profetas. E ele fala que chama o povo de amados, e ele fala que ele tinha um desejo de escrever a respeito da comum salvação, depende da tradução que você utiliza, fala da comum salvação. Comum porque essa salvação fazia parte da vida de todos esses da igreja, todos eles foram alcançados pela graça de Cristo, mas ele falou que se achou necessário, ele foi impulsionado pelo Espírito Santo a escrever aquele povo para que eles batalhassem pela fé que de uma vez foi dada aos santos. Essa fé aqui, nós vamos explicar aqui mais embaixo, que ela não tem a ver com a capacidade de crer apenas em Cristo. Essa fé tem a ver com um conjunto de doutrinas que dá alicerce para o cristianismo. Então, o pastor coloca aqui: por que é importante estudar religiões, seitas e heresia? Então, ele vai dar algumas razões por que é importante. Ele fala, a primeira coisa, que devemos estar preparados para saber responder àqueles que pedem a razão da nossa esperança em Jesus Cristo. A nossa esperança aqui nessa terra está centrada em Jesus. Ele fez-nos uma promessa de que iria voltar para buscar a sua igreja, e isso nos capacita a continuarmos nessa caminhada, mesmo diante das dificuldades que nós atravessamos, de alguns problemas, seja ele de qualquer ordem. Nós lembramos que uma eternidade nos espera, e também porque amamos a Deus acima de todas as coisas, nos capacita a continuar nessa caminhada. Jesus fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o pastor utiliza esse versículo de 1 de Pedro, melhor dizendo, capítulo 3, versículo 15 e 16, que nós devemos estar habilitados, devemos estar preparados, devemos estar inteirados a respeito, primeiramente, dos ensinamentos bíblicos e também a respeito desses agrupamentos de pessoas que nós chamamos de seita e suas doutrinas, para que possamos, primeiramente, não ser enganados e também respondê-los de maneira educada, bíblica, para que essas pessoas possam entender que o único caminho é Cristo. E, acima de tudo, como eu disse, não sermos enganados por essas heresias. Hoje nós vemos pessoas que eles não são enganados pelas seitas porque eles não deparam com esse tipo de gente em seitas, mas que, se deparar, se não fugir, possivelmente vai ser convencido de muitos ensinamentos errados dessa seita. Hoje nós vemos que, eu sempre costumo dizer, a internet é uma ferramenta extraordinária. Prova disso é o alcance que eu estou tendo aqui com os irmãos,
cada um de nós em nossas próprias casas utilizando a internet. Mas os meios de comunicação, principalmente o avanço da internet no que se chama, nós podemos chamar de YouTube e o Instagram, tem feito com que muitas pessoas tenham alcançado muitos tipos de ensinamento. E hoje nós deparamos com várias pessoas falando da Bíblia na internet. E muitas pessoas, como eu conversava com um pastor amigo meu, aquilo que é conveniente para ele, ele abraça. Aquilo que ele gosta, que ele sempre teve alguma dúvida ou discordava, mas não tinha um respaldo bíblico, e a pessoa apresenta um argumentos também sem respaldo bíblico que convence essa pessoa e ele passa a não querer fazer aquilo. Vou dar um exemplo básico aqui. Isso, esse rapaz, esse Flávio aí mesmo, que é um atribulado, que vive vomitando o seu entulho teológico mal aplicado e na internet, lá nos podcasts e outros. Hoje nós temos um reduto muito grande de podcast, mas a maioria não são pastores de igreja, não são membros de igreja. Temos muitos outros, além desse Flávio aí, temos muitos outros. Temos alguns que tiveram algum problema com alguma denominação e, por alguma razão, talvez ficou ferido. Hoje ele dispara na internet ensinando determinadas coisas, ou criticando igrejas, ou até mesmo ensinando heresias que ele queria aplicar na igreja. Pela liderança da igreja não concordar com a sua heresia, ele acabou saindo. Esses dias mesmo eu ouvi uma pessoa falando, talvez vocês ouviram, dizendo que quando a Bíblia fala que Cã entrou na tenda de Noé e viu seu pai nu, que algumas traduções traz que ele descobriu a nudez do seu pai, ele descobriu de descobrir algo, e não de descobriu no sentido que está lá na lei de Moisés. Se alguém descobrisse a nudez de sua madrasta, essa pessoa seria morta, juntamente com a madrasta, se ela consentiu, da sua irmã, e assim por diante. Ele quis dizer que Cã estuprou o seu próprio pai. Então, é para os irmãos ver o nível de ensinamentos que nós encontramos hoje na internet. Então, a internet é uma ferramenta extraordinária, mas quando ela é mal utilizada, dá nesse tipo de coisa. E sem contar, hoje nós vemos muitas. Também isso, o português. Então, hoje nós encontramos muitas pessoas, primeiramente, criticando alguns líderes na internet. Aí entra tantos perguntas, outras pessoas apoiando. Surge alguém que falou alguma coisa que eles não concordam, eles ficam falando dessa pessoa. Por exemplo, ano passado, no ano retrasado, ano passado, o foco de maioria das pessoas era falar mal daquela menina, aquela Vitória Souza. Hoje eles já esqueceram a Vitória Souza e falam de um tal de Miguel alguma coisa. Então, é o YouTube, é a internet, é o Instagram, é podcast, sempre falando desses meninos. É a vontade de criticar. Agora eles esqueceram um pouco e está falando do pastor Paulo Júnior. O pastor Paulo Júnior era muito duro. O que o pastor Paulo Júnior pregou, irmão, sempre foi verdade. Agora, o fato dele ter tido algum problema que eu não tenho conhecimento do que é e não me importa o que foi, não desfez a verdade que ele pregou. Como qualquer um de nós aqui que ensinamos a verdade, que possamos vir cometer um erro contrário à verdade que nós ensinamos, a verdade não deixa de ser verdade. Os irmãos estão entendendo? Por exemplo, Davi cometeu um adultério e um homicídio. Será que ele nunca poderia falar contra o adultério e contra o homicídio? Os irmãos estão compreendendo? Pedro negou a Cristo. E quando você pega as cartas de Pedro, Pedro está exortando-nos a perseverar pela fé em Cristo. Então, Pedro nunca poderia falar de perseverança, já que ele negou e teve medo. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que nós não podemos fazer é viver uma vida hipócrita em relação ao que pregamos. Porque, infelizmente, quando vivemos assim, seremos condenados pela própria pregação que pregamos. Mas uma realidade a internet hoje em dia tem virado isso.
poderia ser um local onde nós fôssemos expor a Bíblia sem atacar ninguém, mas infelizmente temos esse problema. E o pastor coloca aqui que nós devemos estar habilitados, então preparado para responder qualquer questionamento e, acima de tudo, não ser enganado. Como eu já disse, infelizmente, dentro do próprio reduto chamado evangélico, nós temos alguns agrupamentos de pessoas que não têm ensinado a verdade. É muita coisa que nós temos visto ultimamente, principalmente na internet. A letra B, ele fala que nós somos chamados a batalhar pela fé evangélica. Como eu falei, essa palavra fé aqui, ela traz o contexto de um conjunto de doutrinas que dá base ao cristianismo, aquilo que sustenta o cristianismo. São as doutrinas que faz com que o cristianismo avance e que o cristianismo, as pessoas que fazem parte desse meio evangélico, elas possam acreditar naquilo que a Bíblia ensina, primeiro como um padrão espiritual para nos santificar, como um padrão espiritual que revela o plano da salvação e como um padrão espiritual que revela quem é Deus. Então, a única maneira de entendermos esse conjunto de doutrina é estudando e batalhando por ele. Por isso que Judas fala batalhar. Batalhar é lutar de forma ferrenha. A palavra batalhar ali tem um sentido de agonizar em uma batalha para que possam proteger e colocar a validação dessas doutrinas nas nossas vidas. Não trocá-las por qualquer outro tipo de coisa, como estava surgindo no período de Judas. Se os irmãos lerem a carta de Judas, os irmãos irão ver que a carta ela é completamente uma carta apologética contra os falsos profetas. Ele fala que esses falsos profetas eles eram semelhantes a anjos caídos, eles eram semelhantes ao povo de Sodoma e Gomorra, semelhante ao povo de Israel que desobedeceu no deserto, e ele fala que a condenação desses falsos profetas será semelhante à do povo de Israel que andou por 40 anos no deserto e não entrou na terra prometida, semelhante aos anjos que estão guardados em cadeias eternas, em negruras eternas. Ele fala também que esses falsos profetas, eles não respeitam autoridades, eles difamam as autoridades, que eles infiltram no meio do povo de Deus, parecendo ser bons crentes, quando na verdade são destruidores da casa do Senhor. Então, o que o pastor quer mostrar é que heresia, ela é prejudicial ao desenvolvimento são da igreja de Cristo na terra. Herético, quem poupa herético, já dizia Charles Spurgeon, ele entrega as ovelhas para ser destruída por lobos. Então, o herético é um lobo. O apóstolo Paulo, em momento algum, ele passa a mão na cabeça de herético. Ele até chega a dizer em Atos capítulo 20 e capítulo 21, que após a partida dele, alguns falsos profetas, lobos enganadores, entrariam dentro da igreja do Senhor e iriam enganar a muitas pessoas. E quando você vai na carta de Paulo aos Filipenses, ele chama esses falsos profetas de lobos devoradores e que não se deveria ter pena deles. Então nós temos que tratar um falso profeta como ele é e não como alguns querem tratar o falso profeta como se ele fosse um membro normal da igreja. Não. O falso profeta ele vem para destruir a igreja. Vem para destruir. Ele infiltra na igreja para destruir. Por isso temos que estar preparados. O pastor mostra que nós somos chamados para batalhar pela fé evangélica, ou a fé que uma vez foi dada aos santos. Esse conjunto de doutrina que não pode ser deturpado, não pode ser utilizado de maneira truncada para que haja benefício para pessoas, ao invés de trazer santidade para a igreja. Outra coisa que ele coloca para corrigir aqueles que desviam da verdade. O texto que ele utiliza aqui de Timóteo, que é um texto pastoral, Paulo instruindo a Timóteo a organizar a igreja e corrigir as pessoas, e principalmente esses que tentavam torcer a palavra de Deus. Isso aqui, irmãos, é algo muito difícil para nós hoje. Muito difícil e muito complicado. Primeiro, porque o povo está com dificuldade de discernir o que é heresia e o que é ponto teológico. Isso está acontecendo tanto no meio pentecostal como no meio reformado. Segundo, é que muitas pessoas não aceitam quando você traz uma verdade bíblica
que é contrário àquilo que ele aprendeu toda a vida, mas que estava errado. Então, eu lembrei aqui de algo que aconteceu há muitos anos atrás, no período que a Assembleia de Deus não se podia cortar cabelo, que as irmãs não podiam cortar cabelo dentro da Assembleia de Deus, e nem usar batom, nem nada. Aí veio um pastor, um camarada muito inteligente, ele era crente desde os 12 anos de idade, foi criado por uma família canadense no Brasil, ele era nordestino, foi muito instruído nas escrituras, desde os 12 anos de idade, os pais instruíram ele, ele entrou em seminário muito novo, chegou a viver em seminário interno, então ele era um camarada muito inteligente, de formação batista. Entrou no meio do povo pentecostal, nunca teve problema com os costumes da igreja, mas com o passar dos anos e quando ele foi para essa igreja que eu converti, que era uma igreja muito rígida, as pessoas perguntaram, e ele deixou muito claro, ele não mandou ninguém cortar cabelo, ninguém jogar bola, ninguém usar bermuda, nada. Ele só disse que essas coisas não eram padrão de salvação. Presta atenção no que ele disse. Cortar cabelo não é padrão de salvação. Quem corta ou deixa de cortar. Usar maquiagem não determina quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Mas ele não disse que era para alguém passar maquiagem, nem tampouco para alguém cortar cabelo. Irmãos, não deu uma semana, estava um monte de gente com maquiagem, com um brinco, com o cabelo cortado. Isso, o povo desacostumou a ouvir a verdade bíblica e passou a usar costumes e tido como doutrina. Então, é só para os irmãos observar. O que eu estou trazendo aqui é o seguinte: um pastor, ele veio com o que é realmente verdade, mas ele não estava querendo criar um problema com o regimento interno da igreja. Ele só queria levar o povo a entender que se você não corta cabelo, faça isso para a glória de Deus. Sem querer dizer que porque não corta cabelo, quem corta vai para o inferno. Como toda a vida, a Assembleia de Deus ensinou que o quadrangular, o presbiteriano, o batista, eles iriam para o inferno porque cortavam o cabelo. E da mesma sorte, usar calça, maquiagem. Ok, que tem umas pessoas que exageram, mas isso aí é problema dela, com o marido dela. Se o marido não importa, o problema é dela. Agora, esse tipo de coisa, o pastor ensinou. Agora, os irmãos observam uma coisa: o pastor não mandou ninguém fazer, mas o povo pegou e começou a fazer. O povo começou a fazer sem o pastor falar que era para fazer. Depois o pastor teve que disciplinar pessoas. Aí eles falaram, mas o senhor disse que não é pecado. E ele falou, eu disse que não era pecado, mas não disse que era para ninguém fazer, porque o regimento da igreja não permite fazer. Então as pessoas, eles hoje em dia não sabem viver com a liberdade. O apóstolo Paulo fala que nós somos chamados à liberdade, ele fala isso para o povo da Galácia. Porém, ele vai dizer, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E hoje o que nós mais ouvimos as pessoas ensinar são vários tipos de doutrina que acabam invalidando o que é doutrina bíblica. O que é aquela doutrina bíblica. E por isso nós temos uma dificuldade muito grande de ensinar o que é verdade, de corrigir aquilo que é errado. Porque dependendo da maneira que falamos, as pessoas acham que nós estamos abrindo as portas para qualquer coisa. E o apóstolo Paulo, ele ensinou com muita clareza na carta aos Romanos, na carta aos Coríntios, quando ele ensina na carta aos Coríntios que havia aquele problema no capítulo 8 de quem poderia comer carne ou não, porque talvez a carne foi sacrificada aos ídolos do templo, e como sobrava carne à vontade, eles vendiam para os açougues vendiam para as pessoas, algumas pessoas criou um certo problema e achou que era melhor comer só legumes. E outros começou a criticar porque eles achavam que eles eram patéticos e sem estrutura espiritual para que pudesse comer carne. Que eles diziam, essa carne quem fez foi Deus. E se foi Deus que fez, que razão tem se ela foi ou não sacrificada a ídolo? Se nós orarmos, ela é abençoada. Eles estavam corretos, sim, mas havia necessidade de criar esse certo tipo de problema na igreja? Não. Então nós vemos a dificuldade de ensinar determinadas coisas na igreja. Tem coisas que realmente é muito difícil. Por exemplo, eu falei há uns tempos atrás aqui, não vou nem estender o assunto, mas eu falei a respeito do dízimo. Que dízimo não é obrigação, dízimo é ser voluntário. Hoje nós não fazemos nada por obrigação, nós fazemos porque nós amamos a Cristo. Só que eu falei aqui no curso teológico. Se eu falar isso na igreja, irmãos, muita gente para de dizimar. Eles vão chegar com. Mas já que não é obrigado, por que eu vou fazer?
Porque eles acostumaram, como disse o nosso irmão Zé de Souza, a fazer coisas obrigadas. E nem no período veterotestamentário nada poderia ser feito obrigado, teria que ser feito de coração. Até no período da lei, se os irmãos observar a lei da maneira que ela foi construída, no livro de Levíticos, ela foi construída de uma maneira que levou o povo a entender que ali era a misericórdia de Deus e que Deus criou aquelas leis para que o homem tivesse uma maneira de aproximar mais de Deus na santidade. E não era algo mecânico. Quando se tornava mecânico, o povo eles desvirtuava espiritualmente da presença do Senhor. Mas quando era algo de Deus, é só os irmãos observar. Capítulo 10, o finalzinho do capítulo 9, Deuteronômio, isso mesmo, fala da circuncisão do coração, que já antes de Paulo falar, o próprio Moisés falou a respeito disso. Se nós abrirmos no capítulo, finalzinho do capítulo 9 do livro de Deuteronômio, e o início do capítulo 10, melhor, Deuteronômio estou citando porque eu li o texto que o irmão Zé de Souza apresentou. Se nós pegarmos o finalzinho do capítulo 9 de Levíticos e o início do capítulo 10 é aquela passagem muito conhecida, que é o fogo estranho que Nadab e Abiú apresentou para Deus, e Deus os consumiu dentro do tabernáculo. Se os irmãos observar, no final do capítulo 9, a partir do versículo 24, diz a Bíblia que quando eles apresentaram o holocausto, fogo de Deus desceu ali. Então, um fogo da parte de Deus, um verdadeiro fogo desceu no meio do povo, queimou o holocausto, alegrou o povo. O povo, diz a Bíblia, que eles ficaram alegres bastante, eles ficaram tão felizes com a glória de Deus, com aquele fogo que queimou aquele holocausto, mostrando que Deus estava recebendo o sacrifício deles. Mas, de repente, alguém acende o seu incensário, que é Nadab e Abiú, cada um descendeu o seu, e foram diante do Senhor com algo que não era permitido, ou seja, algo mecânico. Quando nós lemos o texto de qualquer maneira, nós pensamos que há uma certa ira de Deus, como se não fosse com razão. Então, nós observamos que eles tentaram fazer algo mecânico, que tudo aquilo que é mecânico, ele não agrada a Deus. O culto a Deus, por isso que o culto a Deus é algo simples, é a sinceridade do nosso coração. Então, para que nós venhamos a conseguir convencer essas pessoas hoje, nos dias de hoje, que o que nós estamos ensinando é a verdade bíblica, nós temos certas dificuldades. Eu tenho que ser verdadeiro com os irmãos. Então, conseguir remover da mente de muitas pessoas todo o entulho que eles pegaram, tanto em algumas seitas, como dentro do próprio meio evangélico, nós temos a dificuldade de conseguir remover isso. Mas o pastor coloca aqui que a necessidade de estudarmos a respeito de seitas e heresia é conseguir corrigir aquelas pessoas que desviaram da verdade, aquelas pessoas que torceram a verdade bíblica, criando meios que beneficia a si mesmo e que até mesmo pode criar um caminho para Deus que não seja através de Jesus Cristo. Então ele fala aqui como Jesus encarava a heresia. Primeira coisa que ele coloca é que ele diz que seus mestres são cegos guiando cegos. Isso quer dizer que se uma pessoa ele não tem um conhecimento sólido da Escritura. Quando eu falo conhecimento sólido, irmão, não estou dizendo aqui de conhecer toda a Bíblia, porque eu confesso aos irmãos aqui como diz, de coração bem sincero, que eu realmente não conheço e não estou sendo demagogo, e muito menos com falsa humildade. Eu não conheço quase nada da Escritura. E poderia falar que o pastor Luiz, com a mente brilhante que ele tem, diria o mesmo, que nós realmente não conhecemos. E sei aqui que tem irmãos que são capacitados aqui, que teria o mesmo nível de pensamento. Nós não conhecemos, mas uma coisa tem pessoas que realmente eles não conhecem nada da Bíblia. Eles não preocuparam em aprender a Bíblia. E quando faz parte de algum grupo religioso que não professa o verdadeiro cristianismo, ele é um cego guiando outro cego. Jesus falou isso aqui para uns homens talvez mais preparados da época, que eram os fariseus, os saduceus. Apesar que os saduceus tinha uma linha de pensamento um pouco platônico e aceitava só os 5 livros de Moisés, mas eles tinham uma certa comunhão com os fariseus em relação a alguns tipos de doutrina e eram os mais conhecidos da época.
E os fariseus, que eram um povo mais radical dentro da lei de Moisés e na crença nos profetas e nos escritos, eles eram pessoas que passaram a interpretar a Bíblia da sua maneira. O texto que o pastor cita aqui, se os irmãos for observar, é o texto ali do capítulo 15 que fala da tradição dos anciãos, ou seja, eles invalidavam as escrituras para se apegar à sua tradição, aos costumes que eles criaram, acrescentando a lei, para como se fosse padrão de santidade naquela época. Exemplo se eles fossem ao mercado, deveriam lavar a mão quando voltassem em casa, isso não está na lei. Eles preocupavam em lavar fundos de copo, de prato e assim por diante. Eles tinham ojeriza em encostar em algum gentil. Alguns eram um pouco radical com a sua forma de vestir, e até mesmo quando eles iriam saudar alguém na rua, a hipocrisia dominava eles. Então, a verdade que o pastor quer mostrar com esse versículo é que eles não ensinavam corretamente as escrituras, eles colocavam pesos sobre as pessoas, fazendo com que essas pessoas se tornavam mais condenadas ao inferno do que eles próprios. Jesus fala isso no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, que quando... Evangelista. Sim? Mas acho que o maior problema dos fariseus não é nem tanto em si o ensino, é porque eles pregavam aquilo que eles não viviam. Uhum. Era um sepulcro caiado. Porque esse é o problema de hoje. Quer dizer, eu ensino algo, mas eu vivo diferente. Né? Então, quer dizer, eu lavava o copo, mas não vivia com a vida de dentro para fora limpa. Então, às vezes, Verdade. preocupa com tanto detalhes, não, não pode fazer isso, não pode usar isso, tem que usar manga aqui, e de dentro para fora está sujo. Entendeu? Então, os fariseus eram considerados os mais santos, separados. Porém, eles só diziam aquilo que eles não viviam. Eles não viviam nada daquilo que eles diziam, que eles achavam que eram santos, né? Que eram É. os separados. Esse é o maior problema, né? Porque eu costumo sempre dizer, transparecer o meu estereotipo é muito fácil. Fácil. Por exemplo, dentro do padrão assembleiano antigo, era um cabelinho cortado, sem barba, não podia andar de bermuda, e tudo isso era muito fácil para Tanto. mim. Uhum. Até no verão, irmão, eu andava com uma camisa branca por baixo, outra camisa. Poderia estar o calor que fosse lá na região de Patinga, lá que chega até assar, mas para mim estava normal, eu andava isso tranquilo. Algumas irmãs tinham algumas dificuldades, mas que para elas os negócios pesavam mais, mas se via, fazia aquilo ali. Então, transparecer o nosso exterior é muito fácil. Por É. isso que quando Jesus, agora o que eu ia chegar quando Jesus interpreta a lei mosaica, ele interpreta o lado espiritual da lei. Sim, Como eu costumo dizer, a lei, toda a estrutura da Bíblia, é ela tem um verdadeira. sentido espiritual para nós. Sim, Tudo aquilo que está escrito no Velho Testamento, o apóstolo Paulo diz que foi escrito para o nosso ensinamento. Como sim. eu costumo dizer, por exemplo, nós cumprimos mais os ritos da lei mosaica em relação às cerimônias de culto? Não. Hum, Mas aquelas cerimônias de culto, ela tem a mesma essência para nós hoje. Ela sim. transmite a A santidade de raiz Deus. é a mesma coisa. A A raiz é a raiz mesma. não faz Porque ela diferença. preocupou em transmitir a santidade de Deus que não mudou e uma Sim. forma de culto que levava o povo a respeitar essa santidade. Então, a essência para nós é a mesma. Hoje nós temos um agrupamento de pessoas que chama igreja, um local que é o templo onde nós reunimos para prestar um serviço a Deus da mesma forma que era no Velho Testamento. Hoje, com a liturgia completamente diferente, mas que tudo desenvolve e volta em adoração a Deus. Então, o que nós temos que entender é que o sentido da Bíblia para nós, ele sempre vai trazer algo que nos aproxima de Deus. Pronto. E quando Jesus ele debate com os fariseus e os saduceus, era mostrando que a interpretação da Bíblia que eles davam, boa parte das vezes era errada. Porque eles se apegavam mais, como a nossa irmã Lúcia falou, aqueles costumes que eram fáceis de cumprir, do que ao que era verdadeiramente Bíblia, que poderia mudar a vida. Por exemplo, se nós pregarmos costume como toda a vida foi pregada, isso não muda a vida. Mas quando nós pregamos a Bíblia verdadeiramente da maneira que ela é, isso toca no coração das pessoas. Sim. Isso toca no coração das pessoas. Por quê? Primeiro se muda por dentro, para depois se mudar por fora.
Eu já falei alguns anos atrás aqui, eu não me recordo se é no bacharel ou no básico, mas uma coisa interessante, se os irmãos observar a construção do tabernáculo, deu-se de dentro para fora. E a maneira também que ele E era o reflexo era tremendo, quer dizer, mas começava de dentro para fora. Quer afora. dizer, tudo E aquilo ali era ele era simplesmente simbolismo. montado também de dentro para fora. A Sim. primeira coisa que Deus mandou Moisés construir no tabernáculo foi a Arca da Aliança, até chegar na base das estacas do tabernáculo. E quando o tabernáculo era colocado na terra, que ele movia de um lugar para o outro, eles colocavam ali seria no inglês que o deck, seria o assoalho, como se fosse em português, e começaria a levantar o tabernáculo. Porém, eles colocavam a Arca da Aliança no Santo do Santo, a primeira coluna. Depois da primeira coluna, eles colocavam os postes para colocar o véu. Ali eles começavam a montar o santo lugar, colocavam as estacas novamente, colocavam o primeiro véu e cobriam o tabernáculo, ou seja, era de dentro para Para fora. fora. E a primeira peça, que era a Arca da Aliança, que era símbolo da presença de Deus, mostrando que tem que ser assim em nossa vida. Se Deus não for o centro, irmão, não muda. Nós realmente não mudamos. O uso e costume é um problema sério. Isso é por isso que criou tantas essas seitas. Porque os usos e costumes se identifica numa santidade falsa, uma santidade farisaíca. Mesma coisa dos fariseus, não tem, não tem diferença nenhuma. Agora, quando não, que eu acho que tem que ter libertinagem, né? Porque tem umas igrejas também que quer ser tão assim Sim. moderninha, que, É, pelo amor de Deus, né? Também nem tanto. Mas a santidade, quando realmente se preocupa com a santidade de dentro para fora, essa é uma igreja cheia do poder de Deus. A heresia, ela não vai ter muito lugar, entendeu? Ela vai entender que eu preciso ser santo como Deus é santo, mas não é uma santidade de um dia por outro. é É verdade. caminhar com Cristo, é dia por dia. Eu estou com 60 anos e até hoje estou chorando para Jesus santificar várias áreas na minha vida. E eu, Realmente, como o Simão Ruth falou, é uma ferida que tem dentro das igrejas hoje. Muitas igrejas que estão feridas com isso. É verdade. Alguém com o áudio aberto. Fechou. agora Então, sim. é uma ferida realmente, como o irmão Ruth falou, que abriu no meio da igreja e que hoje é difícil de sarar. Mas se a Bíblia for aplicada da maneira correta, isso vai trazer uma vida espiritual para as pessoas. Então, o que o pastor quer mostrar é isso. Se um cego guiar outro cego, os dois cairão no buraco. Não tem como sermos sustentados simplesmente com costumes, frases feitas e outras coisas, se não for a aplicação correta das escrituras. Ensinar para o povo a essência da Bíblia, naquilo que ela nos corrige no interior, aquilo que realmente muda as nossas vidas. Aí o pastor coloca mais. Que revela aqueles que são falsos mestres, profetas e falsos apóstolos. Então, ou seja, conhecer, ou melhor, a maneira que Jesus fez foi revelar, expor os falsos profetas, os falsos mestres. Falsos mestres eram aqueles que buscavam expor as escrituras. Falsos profetas eram aqueles que tentavam pregar a palavra de Deus ao seu bel prazer. E os falsos apóstolos eram pessoas que se intitulavam apóstolos de Cristo quando não o era. Então, Jesus ele mostra que tudo isso ocorreria nesses últimos tempos como sinal da vinda dele. Jesus via esse tipo de líderes, que aqui nós podemos determinar como líderes, como um prelúdio do seu retorno aqui nessa terra. Como nós vamos falar, é mais fácil mudar realmente o exterior, e porque é mais fácil ver minha fachada do que renunciar, negar e tomar a cruz de Cristo. Essa é E dura. isso realmente é, irmão. E se os irmãos observar esse versículo que nosso irmão citou aqui, ele é um versículo que Jesus chamou, foi os povos que já seguia ele
para tomar a cruz, não foi o ímpio. Uhum. Ele chamou os que o seguia. Existe uma passagem na Bíblia que ela é muito mal interpretada pelos cristãos. Mateus 11, versículo 28, que diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí o pessoal gosta demais desse versículo. Porém, o versículo 29 fala assim: E tomai o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Os irmãos sabem o que é jugo, certo? Que é aquela canga que coloca sobre dois animais para arar ou carregar, suportar alguma espécie de peso, transportar algum peso. Então, quando Jesus fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, ou seja, todos nós sobrecarregados, eu fui para Jesus, meu peso puro. Quando eu aceitei Jesus, peso da cachaça, de problema da consciência, de tantas coisas, e ele me aliviou. Então ele fala, ele chama e fala que ele vai aliviar a promessa, porém depois ele chama o compromisso. Porque quando você toma o jugo de Cristo, quer dizer que você coloca a canga sobre você e sobre ele. Os irmãos entendem que um boi não pode andar mais rápido que o outro, nem um jumento anda mais rápido que o outro se os dois estão na mesma canga. Se um parar, o outro vai arrastar ele. E se a Bíblia fala que nós devemos tomar o jugo de Jesus, que está junto com ele, quer dizer andar no mesmo passo dele. Isso implica que não alivia para ninguém viver um cristianismo de qualquer maneira. Implica que nós devemos andar nos passos de Cristo. Estar sendo chamado por Jesus, E mansidão e humildade são duas palavras-chave dentro chaves, deste texto. que nos capacita a entender a Escritura e a aceitar o plano de Deus em nossas vidas. Então, o pastor mostra isso, que ele revela, Jesus revela esses falsos mestres, esses falsos ensinadores, supostamente falsos profetas, esses pregadores que anunciam um evangelho falsificado, diluído, um evangelho somente que não leva as pessoas a confessar os seus pecados. E falsos apóstolos são determinados tipos de liderança que quer galgar uma posição de supostos homens intocáveis. Nos dias de hoje seria isso. Esses três agrupamentos de líderes. E ele mostra mais que quem não acredita em suas palavras, acredita em mentiras que vêm do diabo. Porque ele está até Veríssimo. debatendo. É isso mesmo, é igual ao leite 1%. Não nutre nada. É mais ou menos isso mesmo. Igual água. Não vai trazer efeito nenhum, nutrição nenhuma. Então, o que o pastor está mostrando aqui, irmãos, que aquele que não quer acreditar na verdade, ele vai acreditar em mentira. E se esse grupo de pessoas dentro da igreja que não tem uma estrutura bíblica, que, como eu falei no início, que se deparam com determinados tipos de pessoas que pertencem à seita, eles acabam acreditando na mentira deles. Acabam acreditando. E essas pessoas, elas expressam ensinamentos contrários à Bíblia. Expressam ensinamentos contrários à Bíblia, com interpretações erradas das Escrituras, muitas vezes pautadas em histórias e outras coisas. Tentam vir ao original do texto, tentando dizer que tal palavra diz isso, aquilo outro, quando, na verdade, muitas línguas têm vários significados da palavra. Não basta apenas conhecer a língua. Há necessidade de interpretação teológica do texto, além de conhecer a língua. Vocês estão compreendendo? Evangelista, você já viu falar da Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa? Eu já ouvi falar, mas não tenho muito conhecimento a Pô, respeito mas eu dela, não. fiquei horrorizado, nem sabia que A isso Vó Rosa, existia. eu ouvi falar. Eu fiquei horrorizada, que eu falei assim, não, vou ter que a menina que a minha ajudante falou para mim que a avó dela era crente da igreja. Não, ela disse que não sabia nem se era crente, mas era de uma igreja apostólica da Vó Rosa. Foi Vó Eu já ouvi Rosa. sim falar dessa Aí igreja. eu tive que pesquisar, eu falei, não, deixa, filha, quando eu chegar lá em casa eu vou dar uma pesquisada, mas eu fiquei assim, horrorizada, dizendo que é uma igreja evangélica, né, que eles creem na Bíblia, que é no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas a tal da Vó Rosa, ela é adorada durante o culto, ela já morreu há muito tempo. Eu vi um dia numa reportagem muito curta no YouTube a respeito dessa igreja.
dessa da apostólica da Avó Fiquei Rosa. Mas eu não, horrorizada. não pesquisei a respeito, não. Mas como eu estou falando, além das seitas, surgem essas supostas igrejas hoje, além das seitas. E de algumas determinadas pessoas que se intitulam mestre e vão para a internet, desvincularam de alguma igreja, não são membro mais, e vão para a internet vomitar os seus entulhos teológicos. Como esse Flávio mesmo que o nosso irmão Zé de Souza citou, e outros que abandonaram o cristianismo, supostamente porque chegou a um patamar de conhecimento do nível muito alto, e acabou abandonando a igreja por não concordar com o que está ali na igreja. Aí o pastor coloca mais aqui, irmãos. Ele fala também sobre o Novo Testamento e alguns movimentos heréticos. Então ele fala que grande parte do Novo Testamento defende a verdade contra as heresias. Isso nós vemos principalmente nas epístolas. Paulo, ele debate veementemente contra as doutrinas gnósticas, as doutrinas judaizantes. João, da mesma forma, Pedro e outros que debatem contra determinados tipos de heresias que surgiram naquela época. Ou grupos de pessoas que tentaram tirar o poder da graça como salvadora e tentar impor um meio de salvação que não era graça. Então, o Novo Testamento em si, ele rebate essas heresias de uma maneira magnífica e trazendo a revelação bíblica dentro do campo daquilo que são verdadeiramente doutrinas. E outra coisa interessante os irmãos observar, o apóstolo Paulo, quando ele debate determinadas heresias, ele juntamente com Pedro, eles citam as cartas de Paulo, quase todas as cartas de Paulo, têm entre 60% a 70% de citações do Velho Testamento nas suas epístolas. Os irmãos podem observar isso. Tanto a carta aos Efésios, a carta aos Romanos, ela é composta de interpretação do Velho Testamento. A carta de los Colossenses e outras, principalmente a carta aos Gálatas. Então, ela é composta de passagens do Velho Testamento para provar que aquele ensinamento era herético. Outra coisa que ele mostra aqui, que alguns textos avisam a entrada da heresia, conforme Pedro aqui ele fala. Eu vou até ler esse versículo, que Pedro está exortando o povo a estar atento a esse tipo de heresia que poderia infiltrar no seio da igreja. Segunda a Pedro, capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresia destruidora, até o cúmulo de negar o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Se os irmãos observar, aqui ele fala assim, negar o soberano que os resgatou. Isso mostra que essas pessoas parece que um dia foram salvas e abandonaram, foram tomados por uma apostasia e abandonaram o verdadeiro cristianismo, passando a ensinar heresias de forma dissimulada. O que é de forma dissimulada? É tentar trazer de forma sorrateira aquilo para colocar no seio da igreja, parecendo ser verdade, com um tom de verdade, mas no fundo sendo mentira. Porque se o diabo chegar de chifre e rabo, o povo rejeita ele. Então, ele vem de forma sorrateira para fazer com que as pessoas abraçem esse tipo de heresia. Hoje mesmo eu observava uma coisa que tem tomado conta, somente no campo da internet, na frase de alguns supostos pregadores que já se apostatou da fé, é o chamado Jesus a chave hermenêutica. Irmãos, a construção é bonita. Quando você vê esse tema, Jesus a chave hermenêutica, você acha interessante, parece ser algo extraordinário. Aí nós vamos chegar, não, mas Jesus, ele é o ponto central das escrituras. Nesse sentido, sim. Mas quando eles querem ensinar que Jesus é a chave hermenêutica, eles querem dizer que somente o que está escrito nos 4 evangelhos é padrão de doutrina para hoje. Daquelas coisas que Paulo ensinou, os demais apóstolos ensinaram, nada tem a ver conosco hoje. É o povo voltar a comer picanha de novo
É do mesmo jeito, é a mesma coisa do Brasil lá. Uai, aconteceu com Manuel Kant, que era um homem assim com tanta sabedoria, ajudou muito, né? Mas ele não cria nos evangelhos. Ou quer dizer, Isso, só cria nos ele evangelhos. era um teólogo liberal. Sim, Infelizmente, ele, juntamente com Rodolfo Budde e também com Karl Barth, acabou abraçando o liberalismo teológico e o Manuel Kant ainda foi menos do que o Rodolfo Bultmann, mas ele realmente negava em alguns aspectos os milagres e a autoridade das escrituras. Então, infelizmente, irmãos, isso acontece no meio do povo de Deus. Nós vemos pessoas que o apóstolo Paulo cita nas cartas a Timóteo que trouxeram prejuízos dentro da igreja. Ele fala de dois homens que estavam negando a ressurreição, dizendo que a ressurreição já havia acontecido. Então, nós vemos que dentro do seio da igreja surgem pessoas assim. sempre surgiu. Como? Sempre surgiu, né? Sempre surgiu. E, infelizmente, é como eu falei, o apóstolo Paulo, na igreja de Éfeso, ao sair de lá, em Atos dos Apóstolos, ele fala que surgiria no meio da igreja, no meio do povo de Deus, falsos mestres. Então, infelizmente, irmão, quando nós queremos ser dono da razão, queremos discordar de tudo, queremos criar problema com a liderança e acabamos nos tornando dessa forma. Se não vigiarmos, nós somos tomados de orgulhos, como o diabo fez com ele mesmo, com Eva e Adão no Jardim do Éden. Ele tenta aplicar em nossos corações também a mesma coisa para que nós desvinculamos da nossa denominação, abrimos uma birosca qualquer, ou ficamos lá criando problema, ou vomitando um entulho teológico na cabeça do povo, seja na internet ou em qualquer outro lugar. Mas Isso a é muito maioria são os perigoso. revoltados, viu, evangelista? Como Aprenderam os revoltadinhos. isso? A Aprenderam maioria é errado, revoltadinha, os são revoltadinhos. rebeldes. Aprenderam errado, agora se acha com o dono da verdade, mas ensinando errado do mesmo jeito. Esse é o problema. Então, não faz diferença. Isso. O pastor coloca aqui, mas alguns movimentos heréticos na Bíblia. Não traz esse nome, claro, mas você, conhecendo as doutrinas, você vê que esses movimentos ocorreram nas Escrituras. Como, por exemplo, na carta de Paulo a 1 Coríntios, esse movimento do gnosticismo, ele era um embrião, bem novinho ainda. Aí você vê na carta aos Colossenses, parece que já foi tomando forma. Mas quando você pega o Evangelho de João, a primeira carta de João, a segunda e a terceira carta, ela mostra que já o gnosticismo já havia avançado bastante. No primeiro e segundo século, o gnosticismo foi alvo de muitos debates para conseguir remover essa doutrina diabólica do seio da igreja. Houve muitos concílios, muitos debates, homens com argumentos quase convincentes, que quase varreu o cristianismo do primeiro século. Então, para os irmãos verem, o gnosticismo é algo muito sério. E o gnosticismo tem voltado hoje. Eu falo com os irmãos sem ter medo de errar. O gnosticismo está no seio da igreja hoje. Gnosticismo, o pelagianismo está no seio da igreja. As igrejas voltaram aos costumes de Pelágio, aos ensinamentos de Pelágio, e muitas igrejas que estão voltadas ao misticismo têm aderido aos costumes gnósticos. O gnosticismo, o pastor coloca aqui, que no pensamento dele a matéria era má, eles eram místicos, eles acreditavam em muitos tipos de movimento, principalmente movimento angélico. E aí o pastor mostra alguns versículos aqui que refutam o gnosticismo. Mas uma das coisas interessantes do gnosticismo, eles eram uma mistura de religião judaica com uma filosofia platônica. Platão tinha um certo pensamento do que a matéria era má, que existia o mundo das ideias. Na cabeça de Platão, o mundo das ideias era um mundo perfeito. E esse mundo era como se fosse no filme do Matrix. Os irmãos lembram do filme do Matrix com Keanu Reeves? É mais ou menos aquilo. Esse mundo aqui é o mundo imperfeito e tem o mundo das ideias, que é o mundo perfeito. É como se eu pegasse o meu telefone, aquele é apenas uma matrix do mundo imperfeito, mas existe um local que ele é perfeito. Então, da mesma forma
Nós vivemos aqui no mundo imperfeito, mas chegaremos em um local que é o mundo da perfeição. Parece até correto, porque nós iremos para a eternidade, onde teremos um corpo de glória, que não sofrerão as coisas desse planeta. Porém, dentro da filosofia platônica, eles ensinavam o seguinte: que para você adquirir esse nível, você precisaria passar por alguns processos. Aí é o que nós vemos nos evangelhos, vemos melhor no Evangelho de João, vemos na carta aos Colossenses, na primeira carta de Paulo a Timóteo, a Coríntios, que esse tipo de ensinamento era como que se criasse uma maneira de ser salvo ou de alcançar essa perfeição através dos nossos méritos. Uma das coisas que o gnosticismo incentivou, que muitas pessoas talvez não sabem, é o celibatário. O que a Igreja Católica abraça de doutrina gnóstica não é brincadeira. O celibatário, ele surgiu com o gnosticismo. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai observar que havia uma certa questão entre eles de voltar ao celibatário. Que eles chegaram a escrever uma carta para Paulo e disseram para Paulo que será que seria melhor não ter encostado em mulher? Aí o apóstolo Paulo até fala, concernente ao que vocês me escreveram, que não é melhor encostar em mulher, eu vos digo que por causa da impureza é melhor que cada um tenha sua própria mulher. Aí Paulo vai ensinar que, segundo alguns pensamentos, aquele que era casado era flagelar o corpo, como o nosso irmão Zé de Souza apresentou aqui. Existia um grupo religioso que a Igreja Católica abraçava muitos grupos religiosos para evitar de guerra com eles, como os franciscanos, o Opus Dei, que eles flagelavam o corpo com instrumentos para mostrar que eles eram mais santos, para eles se santificar. E quanto Jesus já fez isso por nós, o corpo dele foi flagelado, foi maltratado, rasgado, e sofreu por nós. Nós não precisamos disso. Graças a Cristo, nós não precisamos de flagelar o nosso corpo para aproximar-se de Deus. Mas o nosso Moisés colocou uma coisa interessante, e eles pensavam assim, porque no pensamento gnóstico, a matéria é má. E outra coisa interessante, o pensamento gnóstico negava a existência do pecado. E eles diziam o seguinte: se a matéria é má, o seu corpo comete pecado. Se o seu corpo comete pecado, a sua alma é boa. E, na verdade, eles acreditavam no espírito, não na alma. O seu espírito é bom. E se o seu espírito é bom, o seu espírito tem um lugar reservado no mundo das ideias. E o seu corpo é o que vai acabar, porque o seu corpo não presta. E é o seu corpo que pratica pecado. Então, não existe esse suposto pecado que condena o homem ao inferno. Outra coisa que eles negavam, a ressurreição. E se eles negavam a ressurreição de um corpo, implica que Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, que nós somos os mais miseráveis da terra. E se não há ressurreição, se morre e acaba tudo. É como se acreditasse no aniquilacionismo. Depois da morte não há mais nada. Por isso, Paulo chega até a dizer ao povo de Coríntios, que eram grego, se não há ressurreição, então a única coisa que nos cabe a fazer é beber, comer, dormir, porque amanhã morreremos. Então não há vantagem em viver uma vida de santidade, porque nada nos espera fora dessa vida. Esse era o pensamento gnóstico. E, além disso, o pastor coloca aqui que eles tinham doutrinas de anjo. Essa parte, irmão, é a parte que tem sido resgatada hoje. Colossenses fala desses poderes elementares que era chamado de rudimentos do mundo. Eu já vi pessoas ensinar que rudimento do mundo era voltar aos costumes mundanos. Não, rudimento tem a ver com poderes elementares, poderes celestiais, que regiam a vida do povo naquela época, mostrando que esses anjos tinham influência na vida das pessoas. Possivelmente era baseado no livro místico de Enoque, e hoje nós temos visto. Mas nós não vimos aqui em Boston infelizmente, esse tipo de heresia. Pode ir falando que eu só vou pegar o livro aqui. Igreja cristã aqui que começaram numa idolatria com os anjos, que foi um caso seríssimo. Graças a Deus que não deu continuidade, mas igrejas vindas de Assembleia de Deus no Brasil.
entendeu? E que chegou aqui e colocou essa doutrina, essa angelologia, e o negócio era difícil, tá? Era anjo para caminhar, anjo para carregar mala, anjo para dançar lá na frente, era um problema sério. Isso, graças a Deus que caiu por terra, né? Graças a Deus. Esse livro aqui, irmãos, livro de Enoque, Diz que é bom, né? Eu tenho que ler esse livro. ele é um livro interessante, mas quando você coloca do lado da Bíblia, você vê que ele desaparece, ele perde. É um livro com pensamentos místicos, é um livro com muitas questões escatológicas, mas não Misericórdia. numa literatura escatológica como é o livro de Apocalipse. Ele é um livro cheio de misticismo. Houve um pensamento aqui da união de anjos com mulheres que nasceram sereias. É só os irmãos ver um nível do livro. Para cada movimento da Terra existe um anjo. Cada anjo ele comanda um certo elemento do planeta, como fogo, água, chuva, terra. Então, segundo o pensamento do escritor desse livro, que não foi Enoque simplesmente eles utilizaram a profecia de Enoque, que foi preservada de geração para geração, e utilizaram no livro, e através dessa profecia, ele utilizou o pseudônimo de Enoque para que o livro ficasse famoso. E dentro desse pensamento dele, eles colocam também 200 anjos que caíram. No capítulo 6 de Gênesis, coabitaram com as mulheres, e esses anjos, eles tiveram filhos que foram gigantes. Essa teoria que existe, que cada gigante ele media entre 3.000 metros cúbicos, eles eram maior, nós seríamos como formiga perto deles. E esses gigantes começaram a comer pessoas. Isso é que eles afirmam, né? A base de sustentação deles seria um desses pessoal que está reavivando o gnóstico, esse livro. E ali há 200 anjos caídos, que hoje, eu estou dizendo, irmão, porque eu li o livro, hoje é utilizado nessas igrejas que existe boa parte dela com apóstolos que estão invocando anjos como Rafael, que de acordo com esse livro é um anjo de cura, invocando o anjo Raniel, até um anjo que, de acordo com o conto de Benzire, que é um folclore que contém no Talmud judaico, somente no Talmud babilônico, que é aquele conto de Lilith, eu creio que os irmãos já ouviram falar. Lá tem um anjo chamado Samael, A eles, a Lilith foi criada antes de Eva, né? isso, a Lilith, a primeira mulher de Adão, que depois de um problema lá com Adão, simplesmente por Ela desobedeceu, é. posição sexual, ele perdeu a mulher dele por causa de uma posição sexual, nunca vi um homem desse. E eu fico até imaginando, será que se isso tivesse acontecido, ele seria o homem mais inteligente do mundo? De forma alguma, né? Mas ainda bem que é só um conto, porque senão eu... Mas isso dentro do judaísmo, que tem a raiz dos saduceus, que hoje é o judaísmo formal, eles acreditam em todas essas bobajadas aí, tá? Isso, porque hoje quase todo judaísmo tem o seu viés no cabalismo. E essa é uma doutrina ensinada por todas as crenças pelos cabalistas. Mas, de acordo com esse alfabeto de Benzira, quando ela foi expulsa e ela foi morar num determinado local, ela conheceu um certo personagem chamado Samael, que é um demônio, e ela teve relação com ela e nasceu muitos demônios. Então, e esse Samael está nesse livro também, e as pessoas estão invocando esse Samael e muitos outros, irmãos, anjos, com preceitos de curas, de trazer realmente uma confusão, irmãos Edson. É quase igual a Torre de Babel. Com preceitos de reavivar esse pensamento gnóstico. Esses poderes elementares que o povo na época de Colosso acreditava. Quando os irmãos pesquisar alguma coisa das heresias do primeiro século, essa heresia que aconteceu em Colosso foi chamada heresia de Colosso, porque nessa época eles ainda não tinham um conhecimento formal para dar o nome de gnosticismo, mas eles acreditavam que somente pessoas com nível espiritual a mais poderiam alcançar esses poderes elementares. Agora, os irmãos entendam uma coisa: hoje, essas pessoas
que ficam causando hipnose em alguns grupos religiosos, essas união com o anjo. Outro dia mesmo, um dos rapazes que anuncia essa doutrina, ele estava fazendo uma live, de repente ele fez assim, aí ele falou que chegou 2 anjos na live dele. Aí ele falou, eu poderia orar e Deus abrir a sua visão espiritual e você vê. Eles estão aqui do meu lado. Eu não sei se é esquizofrenia, se ele é um esquizofrênico ou se ele é, não sei. Você está falando um apóstolo até novo, É esse mesmo, o Mateus. Não, nesse é Mateus, não. É Esse é o esse do apóstolo que Visão está. do Anjo, é um tal de apóstolo Mateus. E É, tem uma coisa, irmão, ele faz conferências que superlota de pessoas é esse também. e paga, e paga. Então é só para os irmãos ver o nível que o gnosticismo tem tomado conta hoje. Eles debateram essa heresia do primeiro e segundo século. Agostinho de Hipona, no terceiro século, debateu muito essa heresia contra Macião. Ela foi esquecida num período de tempo, mas está sendo reavivada nos dias de hoje. É esse mesmo, que sempre a sua pregação está só falando de anjo. Ele vende pena de anjo. Hoje as pessoas estão vendendo, arrumando pena. Bom, esse pessoal pensa que anjo é um pombo, é uma galinha. Ah, Criaram a mitologia de asa de anjo, que eu não sei o quê, e acha que todo anjo tem asa, porque Isaías viu um serafim. E como se anjo trocasse de pena igual passarinho, irmãos. É algo tão idiota, os irmãos me perdoem da palavra, tão idiota, mas é uma verdade. As heresias que nós estamos tendo hoje. Preocupar com essas seitas, irmãos, que está aí no quadro que o pastor colocou, é claro que nós temos que saber, entender sobre elas para poder estar apto a responder. Mas as heresias de hoje, irmãos, até o diabo para aprender com esse povo. Porque eu acho que o diabo fala assim, nem eu pensei nisso antes. Pena de anjo que ele está vendendo. Ele vende pena de anjo e o povo compra. Outro dia eu vi uma mulher dizendo que tinha caído uns farrapos de uma pena de anjo na mão dela, e ela, os 2 farrapinhos, pequenininhos. E ela estava com convicção, é pena de anjo, e começou a chorar. Então, é para os irmãos ver o nível. Então, o gnosticismo, o apóstolo Paulo debateu esse ensinamento de culto a anjos. É por essa falta do conhecimento mesmo, Edson, que o povo está perecendo, conforme o profeta Osés fala. A falta do conhecimento do que é escritura faz o povo ser enganado por essas coisas. Por isso o povo está morto espiritualmente. E esse gnosticismo é o que tem levado as pessoas a acreditar nesses supostos líderes que se julgam ser iluminados. São eles um nível, de um patamar mais alto do que o povo. O povo fica refém desse povo. Eles acreditam no docetismo. O docetismo era uma doutrina que levava o povo a acreditar que Jesus tinha simplesmente uma aparência de corpo e não um corpo. Ele só tinha uma aparência de corpo. Então, o docetismo também, que era ensinado pelo gnosticismo. O gnosticismo, além de tudo, ele leva o povo a ser legalista, porque o pastor coloca aqui que o legalismo ele é acréscimo à salvação ou à graça de Deus. De acordo com o pensamento gnóstico, eles levavam a pessoa a voltar-se às doutrinas judaicas, a abster-se de determinados tipos de alimentos para que eles pudessem ser salvos. Bom, por exemplo, eu não sei se aqui tem, se tem eu respeito, mas não aceito você entrar no que eu como, tá entendendo? Se você não gosta de comer carne, é vegano, é vegetariano, eu respeito isso com qualquer pessoa, irmão. Só que eu não concordo a pessoa querer dar palpite no que você alimenta e muito menos ensinar isso em púlpito. Os irmãos estão compreendendo? Por exemplo, se alguém quer seguir os conselhos de Ellen Goldwhite em relação à alimentação, maravilha, ela traz realmente uma dieta muito bem pautada, que possivelmente seria maravilhoso para nós que já passamos dos 30 anos. Talvez seria muito bom nós reeducar-se nossa alimentação, mas isso não tem a ver com santidade, nem tampouco com salvação. Por exemplo, quando Daniel optou em não comer dos manjares do rei da Babilônia, ele fez por princípios da lei de Deus e por princípios de não se aderir a uma religião mística.
Por exemplo, primeira coisa que ele tinha em mente, que algum daqueles pratos poderia trazer algum alimento que seria contrário à sua dieta ensinada na lei de Moisés. Carne de porco, por exemplo, e outras carnes de animais que eram impuros de acordo com a lei mosaica. E eles viviam Consagrada a deuses diferentes, né? Que isso. era o segundo Aí ponto. entra a parte espiritual, apresentado a deuses, dos deuses da Babilônia, que possivelmente a alimentação lá era apresentada, porque eles eram muito místicos. Então, a opção de Daniel em comer legumes era por essa razão, que os legumes eles não iriam apresentar como oferendas, e muito menos esses legumes teriam algum problema na dieta religiosa. Mas isso não tem a ver que Daniel quis virar vegano ou virar vegetariano. E se ele quis, o que seja para ele. Isso não tem a ver conosco. Então, as pessoas que desse período, eles acreditavam que se guardasse a dieta religiosa dos judeus, dias e festas, isso operava na santidade deles. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, nada disso tem poder contra a incontinência, ou seja, que esses tipos de abstências de alimentos, de guardar dias, não tinha poder para ajudar a vencer os desejos carnais, principalmente os desejos de imoralidade sexual, que é a incontinência. Então, o apóstolo Paulo quer mostrar que a abstência de determinados alimentos, determinadas coisas, não nos torna mais santos. O que nos torna santo é a proximidade com a verdadeira palavra de Deus interpretada e na busca da nossa vida espiritual, em oração, em estudo da palavra e consagração. É esse tipo de coisa que nos aproxima de Deus. E não abster-se de alimento. Optar por uma dieta religiosa. Ou se quer optar por uma dieta saudável, maravilha. Agora, achar que isso tinha poder espiritual, não tinha, como não tem até hoje. E esse é um pensamento Evangelista, às gnóstico. vezes algumas eu falo Abstinência. abstinência de comida no Velho Testamento, eu vejo como um cuidado de Deus para a saúde, entendeu? Isso. Não, porque, claro que a gente sabe que toda a lei ela é espiritual, mas, por exemplo, a maioria dos judeus bem, né, bem concentrado, eles não comem a maioria de frutos do mar, eles não Uhum. comem, eles não comem. Isso. Mas se você Os olhar, peixes têm que ser peixe de escama, não de couro. Eles não comem peixe de sim, couro. sim. Então, existem outras coisas que foram advertência, mas aí o sentido era mais espiritual do que o próprio alimento, quer dizer, igual a carne de porco, né? Uhum. Era para que eles entendessem que o animal, o porco, ele é um ser egoísta, egocêntrico. Quando eles vão comer, junta todos eles e é um empurrando o outro, um empurrando o outro. Por que que ele disse que tinha que ser um animal que rumina? Que mastiga várias vezes, que pensa, que entenda, que tem sentimento pelo seu próximo, que entenda a bondade de Deus na sua vida, que não é um ser egoísta, um ser que ama o seu próximo. Então, na verdade, a mensagem é essa, não é porque a carne de porco é isso, aquilo, aquilo outro. A carne de porco é simplesmente o lado espiritual. É necessário entender que os porcos são animais extremamente egoístas, eles comem, eles dormem, eles fazem as suas necessidades lá no mesmo lugar. Não pensa em ninguém. Seres extremamente egoístas. Não ama o próximo. Entendeu? Essa é a mensagem verdadeira, né? Como nosso irmão Zé de Sul colocou aqui, fazer um detox, isso seria bom, irmão Zé de Sul. Um detox também ajuda. Quando a pessoa muda a sua alimentação, ajuda bastante. Igual nosso irmão Lúcio falou aqui, irmão, tem muito valor, e além do, como eu falei no início, todas as coisas que foram escritas na Bíblia têm seu sentido espiritual. Se os irmãos observar pela cultura dos povos da época que a lei foi dada para separar os judeus daqueles povos, era para que eles não entrassem no estilo de cultura daquele povo. E, por exemplo, nossa irmã Lúcia falou uma coisa interessante, que a maioria das festas daquele povo pagão tinha carne de porco no meio. E o que Deus queria fazer para o povo de Israel é que eles não copiassem nada daquele povo, porque a arqueologia já provou isso dentro de alguns altares encontrados, que boa parte dos restos mortais de animais que eram apresentados ali, boa parte deles foram porcos, que eram queimados e dados aos sacerdotes.
Então, esse tipo de coisa é que Deus queria evitar que o povo voltasse a determinado tipo de costume, igual o povo daquela época tinha. Os porcos naquela época, além de tudo, eles não tinham tanto problema com a carne dele como nós temos hoje, que a maioria dos porcos naquela época viviam de pastos, e não como os porcos são criados aqui para o lado do Ocidente. Viviam mais de pasto. Então, irmão, nós vemos que o gnosticismo que é algo muito perigoso. E se os irmãos observar, tem surgido no meio da igreja. Eu sempre falo, você quer ver o manto acontecer na igreja? Fala que tem um anjo entrando com a bandeja na mão. Estou vendo um anjo assinando um documento para você. Ah, estou vendo um anjo aqui com um bisturi. Estou vendo um anjo que entrou aqui e está bufando. E vai ainda assim por diante. E o povão fica lá. Aleluia, aleluia. Eles veem mais anjos do que o profeta Ezequiel viu. E eu já falei uma vez, mas os anjos que eles veem também é tudo esses camaradas, tudo bonito. É um homem bonito, de asa grande, as asas brilhosas. É o que o povo gosta. É uns anjos loiros, do olho azul, é uns camaradas tudo bonitão. É só esse povo que eles veem. Então, daí por diante, os anjos igual Ezequiel viu, ninguém vê. É só aqueles anjos musculosos e grandão. Os que João viu, esses aí ninguém vê. Então, é algo que eu falo sem ter medo de errar. Esse povo que fala que viu, não viu nada. Tudo mentira. Anjo não manifesta à toa. Todas as vezes que o Velho e o Novo Testamento apresentou anjo manifestando, teve um porquê. Anjo não vai chegar na sua casa e falar aqui, ó, sou um anjo, me viu? Estou indo embora. Não acontece isso. Isso é mentira. Ah, estou vendo um anjo que entrou com a caneta na mão. Mentira. Mentira. Anjo não entrou com caneta em lugar nenhum, não entrou com bisturi, nem bandeja, nem coisa nenhuma. Isso é tudo mentira. Então, nós vemos um culto a anjo. Como o nosso irmão Lúcio falou, aqui nos Estados Unidos já surgiu, além de igreja brasileira, nas igrejas americanas, porque as heresias, antes de chegar no Brasil, ou no povo brasileiro, passa pelos americanos. Esses dias para trás, não sei se os irmãos já viram, lá na África, tem um rapaz que dá ordem para anjo. O cara caiu no chão, segundo ele, o rapaz estava endemoniado, ele está assim, chuta ele, anjo. Puxa o pé dele, levanta a cabeça dele, rola ele para um lado e para o outro. Como se o anjo fosse um palhaço que tivesse recebendo ordem para chutar alguém, para levantar a perna de alguém, para rolar. Então ele deixou de ser ministradores, né? Que a Bíblia diz que os anjos foram enviados para ser ministradores por ordem de Deus e não dos homens. Aí Né? alguns pastores agora andam pregando que os anjos é seu escravo, porque esse versículo a nossa irmã Lúcia citou, que está lá em Hebreus capítulo 1, eles fala que os anjos são nossos escravos, ele tem que fazer o que nós mandamos. E vai daí por diante. Então é só para os irmãos ver. Sem contar a boa parte do culto a anjo, de adorar anjo. Algumas canções que fala de anjo, mas não fala de Deus. Muitos hinos que. Inclusive, quando eu falei para os irmãos a dificuldade de educar as pessoas na Bíblia, é que esse mesmo pastor que falou do cabelo, quando ele chegou na igreja, ele cortou. Ele falou que, como ele era de linha batista, ele sabia o que era um verdadeiro hino bom. Então, ele cortou esses hinos que vem falando só de anjo. Pensa num problema que esse pastor arrumou na vida dele. Aí eles já falaram que ele não era pentecostal, que ele não gostava tudo por causa do anjo. Não gostava do poder de Deus, porque tal e coisa. Aí citaram até versículo errado, como lá na Bíblia fala no Salmo 148, que os anjos louve, que todos os anjos o louve. Então, um O maiúsculo lá. Aí eles leram o versículo assim, que todos os anjos que devem louvar os anjos. Aí eu falei, irmãos, o versículo está escrito que todos o louve, todos os anjos o louve a Deus, não é os anjos que merecem louvor. E pensa para poder insistir com eles numa regra de português para eles aprenderem. Difícil. Então, é muito difícil educar o povo. E quando o pastor tentou tirar esses hinos de anjos, na época tinha um hino da Sandrinha que fala que tem anjos voando nesse lugar, que o padre Marcelo Rossi até gravou. Tinha um hino do Mato Nascimento, inclusive é um hino até bonito, chama Anjos Poderosos. Pelo amor de Deus, irmão, que luta para poder explicar para o povo a respeito desses hinos. Tem anjos voando nesse lugar, esse meio, no meio do povo, no meio da igreja, e daí por diante. É esse hino mesmo da Sandrinha. Então, a dificuldade que teve o pastor explicar que anjo não merece louvor, que merece louvor é Deus.
Então as pessoas não conseguem entender isso. E quando se fala, igual eu estou falando, no meio do povo pentecostal, que você não tem que ficar com essa história de anjo daqui, anjo de lá, você sempre arruma um grupinho de inimigo lá. Você vai arrumar um grupinho de inimigo que vai te ter como um crente frio, que não crê nos mistérios de Deus. Nos mistérios. Então, esse problema do gnosticismo está no meio de nós hoje. Outra coisa que o pastor coloca, definição e conceitos. Ele fala a respeito de seita. Ele fala que seita tem o significado de facção, ou seja, um agrupamento com mesma linha de pensamento de um partido religioso. São pessoas que têm apenas uma linha de pensamento ali. Não estou dizendo que isso é errado, tentamos entender, porque nós cristãos também temos uma linha doutrinária a respeito de Cristo, do Espírito Santo, de Deus, do que é a igreja, muito que podemos divergir em algumas organizações da igreja, mas todos nós acreditamos que a igreja é um povo organizado para ir morar na eternidade com Deus. Mas o que o pastor quer mostrar aqui é que essas facções são um agrupamento de pessoas que têm uma linha de pensamento extra-bíblico que leva as suas pessoas a acreditar naquilo ou com má interpretação da Bíblia, fazendo prosélitos para que se cresçam esse grupo com interesse simplesmente de tornar essas pessoas 2 vezes mais condenadas ao inferno do que já são. Aí ele mostra aqui ensinamentos evangélicos. Um grupo com um líder que deturpa a palavra de Deus e acrescenta verdades para a salvação além da graça de Deus. De acordo com o pensamento evangélico, o evangélico bíblico, uma seita é um grupo de pessoas que tem um líder, que esse líder ele distorce a palavra de Deus, ou melhor, torce a palavra de Deus, dá uma interpretação errada ou algum tipo de acréscimo, levando as pessoas a acreditar naquilo que ele ensina e fazer até mesmo algum tipo de confissão em relação àquele grupo e que torna essa pessoa a acreditar que você pode fazer algo para ser salvo. Então, esse é o pensamento do sistema evangélico em relação à seita. Ele mostra que a prática é sectária. Fala que igrejas evangélicas como prática de seitárias, mas com uma certa confissão bíblica. Ele vai mostrar alguns certos tipos de igreja, como eu falei, que esse é o perigo, que tem um viés para a seita, irmãos. Tem um viés muito forte para seitas e acabam supostamente ter uma aparente confissão da Bíblia. Mas sempre eles têm alguma coisa junto. Por exemplo, os mormons, ué. Os adventistas do sétimo dia, para mim, são os mais perigosos. Ai, mas você não. vê que, dentro do adventismo do sétimo dia, na confissão de batismo, se eles não aceitarem a Ellen White como profetisa de nível de inspiração igual à Bíblia, eles não podem ser batizados. Eles têm que ter lido pelo menos um livro da Ellen White, tem que ter lido pelo menos um livro dela, senão também ele vai se tornar uma pessoa não convertida verdadeiramente. Então, são realmente anátema, como diz José de Souza. São ensinamentos, irmãos, errôneos de determinados lugares que parecem igreja e carregam o título de igreja, que na verdade não são. Ele mostra outra coisa, o movimento contraditório. A igreja evangélica com confissão bíblica, mas que praticam e ensinam coisas contrárias à tradição cristã e... Deixa eu só ler aqui. E carentes de uma boa interpretação teológica, os ensinos não chegam a ser heresia. O pastor quer mostrar que existe algumas igrejas, irmão, que trazem uma certa má interpretação da Bíblia, tem uma certa confissão que acredita que a Bíblia é verdadeira, mas ensina coisas estranhas. O pastor quer dizer que esse tipo de gente não é considerado aceita. Eu vou dizer da própria Assembleia de Deus que muito tempo ensinou certo tipo de coisa estranha, como a Igreja de Deus e Amor, e outras, e o pastor quer dizer esse tipo de igreja
que elas não são seitas, como algum grupo reformado também, que traz ou até mesmo defende determinadas linhas teológicas como se fosse uma doutrina bíblica, mas não são considerados uma seita. É a igreja evangélica que confessa, tem uma boa confissão de fé. O irmão Zé de Souza, ele está até aqui falando, ele foi da Deus e Amor. O irmão Zé de Souza era do povão da Deus e Amor, da galera, tomava banho sem sabonete, porque sabonete era pecado. Então, eu dizer que no início, foi só no início, depois ele aceitou Jesus verdadeiramente e foi recebido como alguém queimado pelo poder de Deus. Então, irmãos, o tipo de pensamento que pode levar a pessoa a ser uma seita, de acordo com o pensamento do pastor Luiz aqui, ele mostra aqui também as heresias e o Haireses. Inclusive, tem um homem chamado Irineu de Leão, que escreveu um livro no terceiro século, chamado Adventus Haireses, quer dizer, contra as heresias. Ele debatia as heresias gnósticas e outras heresias que surgiram no segundo e terceiro século da história da igreja. E o pastor mostra aqui que heresia é o falso ensino ou crença ou exposição que não condiz com a verdade revelada das Escrituras. Ou seja, é a pessoa que quer utilizar as Escrituras, porém, para convencer uma pessoa com a má interpretação daquilo que ele quer. Exemplo, apesar de ter sido defendido também por João Calvino e por John Wesley, mas isso não interessa, porque Calvino não é padrão de exposição bíblica verdadeira, nem para mim, nem para ninguém. Muito que ele foi um excelente expositor bíblico, juntamente com John Wesley e outros, não quer dizer que tudo que eles falam eu concordo. Que, inclusive, os próprios presbiterianos, que são muitos calvinistas, eles não concordam com essa linha de pensamento de Calvino. Calvino interpreta o capítulo 10 de Daniel, juntamente com o capítulo 7, que o anjo Miguel é Jesus Cristo, que é o mesmo pensamento dos adventistas do sétimo dia. Então, esse tipo de ensinamento, irmãos, o muito que ele foi ensinado por um grande líder da reforma, não quer dizer que seja verdade. Vão entendendo? Foi uma má interpretação das Escrituras. Como muitos outros têm má interpretação da Escritura, que não condiz com a Bíblia, então é heresia. Então, esse pensamento de Calvino é herético, temos que ser verdadeiro, como Para falar para um presteriano que Calvino é herético é difícil, viu? Ele vai falar que não é herético, que isso aí foi simplesmente. Ele vai arrumar uma desculpa e Meu vai filho falar era que um não é. pastor presbiteriano, meu filho esse que Deus levou agora no final de dezembro. Ele era um calvinista mesmo. Nossa, Deus. É, Eu ah, falo assim, herético, mas com todo respeito, nesse assunto, ele foi herético. Então, não estou dizendo que Calvino era herético, era no sentido de contínuo. Eu disse que nesse assunto ele foi herético. Quero na dizer verdade, que todos nós podemos, às vezes, podemos sim fazer errar numa é, interpretação e isso. acabar sendo uma heresia, é não? Eu imagino o seguinte: a pessoa que não tem certeza do texto bíblico deve fazer o seguinte, irmão, tem essa suposta interpretação. Os irmãos estão entendendo? Tem essa suposta interpretação do texto e mais essa. Se ele não quiser, ele nem precisa opinar para qual interpretação ele defende. Mas se ele quiser, aí sim. Mas ele afirmar determinadas coisas que não têm respaldo bíblico, aí sim se torna heresia. Nós não podemos afirmar aquilo que a Bíblia não fala. E principalmente quando nós torcemos o versículo bíblico para fazer jus àquilo que nós gostamos, aí é heresia. E tudo isso culmina em uma coisa, em salvação através dos nossos próprios esforços. Isso, dentro do pensamento reformado, chama-se de sinergismo. Siner quer dizer trabalhar em conjunto. É quando nós acreditamos que aquilo que nós fazemos, ela nos dá direito à salvação. É como se a salvação fosse pelas obras que nós fazemos. Isso é chamado de sinergismo. Boa parte, irmãos, infelizmente, do povo evangélico é sinergista. Por isso que eu disse no início que hoje o pelagianismo tem tomado conta de algumas igrejas. Eu não estou dizendo aqui que você não faz nada depois que você é salvo. Eu estou dizendo que você não faz nada para ser salvo. O que você faz é porque você já foi salvo. Por exemplo, você mantém uma vida de padrão com a sua família, com respeito,
e da maneira portando dentro da Bíblia, porque você já é salvo. E não para ser salvo. Os irmãos estão entendendo? Você Tudo não baseado na fé, né, evangelista? É isso, a fé. É pela fé nós pela somos fé. salvos Porque e você pela anda fé no nós somos Espírito, santificados também. Em tudo santificado. é a É fé. igual, por exemplo, a salvação, ela ocorre na nossa vida em algumas etapas. Ela ocorre na justificação, quando nós somos justificados por Deus. Deus nos justifica, seja, Deus nos livra da condenação do pecado, contando aquilo que nós cometemos de errado, as nossas injustiças. Ele conta na justiça de Cristo. Lá na cruz do Calvário, Cristo nos tornou justo. Ele pagou por todos os pecados da humanidade. Aquele que confessa a Cristo, Deus o torna justo através da justiça de Cristo. Aí vem a segunda parte, que é o que nossa irmã Lúcia falou. Aí nós já somos justificados, já somos salvos. Nós adotamos um estilo de vida de santificação, que é um período que vamos nos moldando, como nossa irmã falou, nos moldando dia após dia, e Deus nos livra do poder do pecado. Aí o pecado passa a ser morto em nossa vida, passa a ser mortificado na nossa carne, porque nós buscamos aproximar mais de Deus, a servir mais o Senhor, a agradar mais a Deus, aumenta o nosso amor por Deus. Então, passa o processo da santificação. Aí vem o último estágio, que é a glorificação. É quando o Cristo voltar, ressuscitar os mortos em Cristo e transformar os salvos vivos, que estarão com o corpo glorificado. Isso mostra que Deus nos livra da presença do pecado. Isso tudo é um ato da graça salvadora de Jesus Cristo. Não tem a ver com as nossas forças. Isso chama-se de monergismo, que é uma ação sozinha de Deus em favor do povo aqui na terra. Então, isso é sinergismo. E monergismo, melhor, isso é monergismo, porque sinergismo é o ato conjunto. É como se nós trabalhássemos em conjunto com Deus para ser salvo. Eu sei que existe um pensamento dentro da Assembleia de Deus de acreditar no sinergismo da seguinte forma, que Deus nos chama, mas nós temos que ceder o chamado dele. Aí alguns teólogos assembleianos ou pentecostais vai dizer que isso é sinergismo. Mas, na verdade, irmão, dentro do pensamento reformado e agostiniano, isso não é sinergismo. Porque todos nós acreditamos que somos salvos pelo chamado de Deus. É Deus que nos chama, ninguém tem condição de ir até Deus. É o Espírito Santo que nos convence. Aí nós acreditamos que temos o livre-arbítrio e que, se o Espírito Santo falou ao meu coração, eu posso ceder a essa voz ou posso rejeitar. Mas isso em si não se torna um sinergismo. Então, às vezes, a palavra sinergismo é aplicada de forma errada no meio do povo que crê no livre-arbítrio. Porque o sinergismo do pensamento da reforma é quando nós fazemos algo em conjunto com Deus para ser salvo. Esse é o pensamento, e não o pensamento que muitos pentecostais têm. Então, irmãos, para nós terminarmos essa parte, o pastor coloca como definir uma seita. A primeira coisa que ele coloca é que as seitas, elas crescem cada vez mais e podemos ver muitas pessoas sendo enganadas e entrando nas mentiras de homens maus, caluniadores e falsos profetas. E esses, a maioria deles, irmãos, tem que ser verdadeiro, estão dentro das igrejas evangélicas. Esses falsos profetas. Eu estou falando evangélica, algumas igrejas, irmão, que a igreja séria não tem, porque quem está lá que tentou virar falso profeta, ou ele saiu, ou ele mudou de vida. Numa igreja que ensina a Bíblia, que tem poder de Deus verdadeiramente, um povo que ora, um povo obediente, um povo que consagra a vida a Deus e que estuda a Bíblia. Falso profeta não se cria na igreja assim. Ele não tem nem tempo. Se ele começou a querer, ou ele pula fora, ou ele se converte. Então, o pastor mostra isso, que há essa necessidade, porque muitas pessoas estão sendo enganadas e as seitas têm crescido bastante. Aí ele mostra mais. Quando nos aproximamos das Escrituras, dedicamos à verdade e conseguimos discernir a
aquilo que vem do Senhor e aquilo que é invenção e engano. Quando estamos, irmãos, temos familiaridade com a Escritura, nós sabemos detectar aquilo que é falso, sabemos detectar aquilo que não condiz. Sabe por quê? Porque nós conhecemos a verdade. A verdade é a luz que revela aquilo que é falso. Tudo aquilo que é falso, o apóstolo João fala que quando sai a luz se revela. Então é impossível as pessoas que vivem no engano, quando se deparam com a verdade, revelam o seu engano. Então o pastor quer mostrar o seguinte, que nós devemos nos aproximar mais e mais da Bíblia, das Sagradas Escrituras e dedicarmos aos ensinamentos dela, que é verdade, para que nós não venhamos a ficar na escuridão do engano, das trevas, primeiramente, que é do diabo, que utiliza da vida de muitos desses homens que têm dado lugar para eles. Então, entendamos uma coisa, um falso profeta, irmãos, ele é alguém usado pelo diabo, e não tem esse negócio que um falso profeta é inocente, não, que um falso profeta faz consciente o que ele está fazendo. É assim que a Bíblia ensina. Ele é consciente daquilo que ele faz. Pastor, mostra mais. Existem algumas características comuns que fazem que um grupo se afaste do cristianismo bíblico e se torne seita. A primeira coisa que ele fala, como acredita em Jesus Cristo, a maneira que esse povo vê a respeito da cristologia, que a cristologia não tem como separar da soteriologia, ou seja, não tem como separar Cristo da salvação. Então, a maneira que eles enxergam a Cristo revela se é uma seita ou não. O pastor coloca, o Jesus revelado pelos líderes de seita, por visões, sonhos e etc. Letra B, o Jesus não escriturístico ou recebido de outras fontes. Aceita, irmãos, a primeira coisa que eles falam a respeito de Cristo, eles têm uma visão torcida a respeito da pessoa de Cristo. Ou Cristo não é Salvador, ou Cristo não é Deus completo, ou Cristo se tornou Deus como o testemunho de Jeová, ou Cristo é criatura de Deus, ou é o anjo Gabriel ou o anjo Miguel, ou Cristo, ele era simplesmente um homem, ou Cristo é o Messias, como os judeus messiânicos acreditam que Jesus é apenas o Messias e não o Filho de Deus, e qual igual ao Pai. Eles apenas acreditavam que Jesus era o Messias. Os irmãos estão entendendo a diferença? E não o Salvador. Então, os judeus messiânicos são também uma seita que, inclusive, tem a sua raiz lá nos ebionitas, lá no primeiro século do cristianismo, que acreditava que Jesus era apenas um homem que veio, deu exemplo de pessoa na terra e era simplesmente o Messias, alguém que fundou uma religião para agregar pessoas e não era o Salvador. Então, se assim crer, Jesus, ele nem sequer ressuscitou. Outra coisa, ele fala autoridade fora da Bíblia. A Bíblia não é a única autoridade absoluta desses agrupamentos de pessoas. Como nós vemos nos mormons, que eles têm o terceiro evangelho de Jesus Cristo, o Alcorão, dentro do mormonismo, do islamismo, que aceita a Bíblia como verdade, porém o islamismo tem o Alcorão, tem, como eu já falei, os adventistas, que tem a Ellen Goldwhite com seus escritos inspirados de pé de igualdade com a Bíblia, o Espiritismo, que tem 5 livros da codificação, e muitos outros que nem têm a Bíblia como padrão de regra de fé. Aí o pastor mostra que a sua teologia não parte da Bíblia, está fora das Escrituras. Ou seja, é baseada em dogmas, em revelações de visões e outros tipos de fontes que eles utilizam que está fora das Escrituras. Ele mostra o seu exclusivismo absoluto. Isso engloba, irmãos, algumas igrejas. Esse exclusivismo absoluto, o pastor fala, é da organização religiosa, que é a única verdadeira. Vai me desculpar, mas isso aconteceu com algumas igrejas evangélicas durante muito tempo. Essa igreja aqui, da placa tal, é a única que vai morar no céu. Como tem umas até hoje, que pensam dessa forma. Nós somos os únicos povo santo. E nós temos muitas seitas que alegam isso. Hoje eles têm ficado um pouco flexível, como as Testemunhas de Jeová, os mormons, os adventistas, que alegam que a salvação era somente fora desse grupo, não tinha. E vou dizer, irmãos, existia, não são todos.
Existiam alguns assembleianos que acreditavam que a Assembleia de Deus era a única igreja verdadeira na Terra. E a Igreja Católica carrega esse título até hoje, de ser a única igreja verdadeira na Terra, que fora dela não tem verdadeiro avivamento, não tem verdadeira Eucaristia, não tem verdadeira salvação fora da Igreja Católica. Eles não abrem mão disso. Todo grupo de pessoas, seja religioso verdadeiro ou não, para a Igreja Católica são seitas, são facções de pessoas que são rebeldes ao verdadeiro cristianismo de acordo com o catolicismo romano. E a organização é um meio para salvação. Esse pensamento que as pessoas têm é o seguinte, que através, como eu falei, dessa organização, ninguém pode ser salvo se for fora dela. Então, isso se torna uma heresia. E para terminar, fechar esse ponto aqui, o pastor coloca na letra C, na próxima página, número 4, sobre a organização local foi instituída por Deus. Quase todas essas igrejas têm esse tipo de pensamento. Aqui foi Deus. Agora vamos lá, para nós terminarmos. Das seitas é muito fácil falar isso. E dessas igrejinhas, irmão, que o camarada rebelde, como a nossa irmã Lúcia falou, ele é rebelde, ele não quer aceitar a autoridade da igreja, ele discorda de algumas coisas, aí ele funda uma igreja para ele e ele vai e fala: eu estou saindo da igreja tal, porque eu conheci dois assim, que eu não concordava com o sistema lá. Mas quando ele abriu a igreja dele, ele adotou o sistema da igreja antiga. O mesmo sistema. Então, por que ele não ficou lá? Se ele adotou o mesmo sistema da igreja antiga. Eu conheci dois dessa forma. Eles diziam que não concordavam porque, por exemplo, eu conheci lá no Brasil. Ele não concordava com o sistema da igreja, porque a igreja tudo tinha que passar pelo grupo de obreiros para resolver algum problema. E quando ele fundou a igreja dele, ele fez a mesma coisa. E ele criou um regimento pesado interno na igreja, fazendo com que o povo vivesse debaixo de um julgamento, de um jugo pesadíssimo. Outro foi aqui, que ele não concordava com o sistema da igreja antiga, fundou uma, mas ele era o irmão gêmeo do outro pastor, que era pastor dele. Ele não concordava que o pastor não dava relatório na igreja, ele também não dava. Ele dizia que o pastor era o único que pregava na igreja, só ele que pregava. Ele queria impor determinadas experiências espirituais como doutrina, o outro pastor, e ele passou a fazer também. Aí eu pergunto, saiu de lá por quê? Por que ele ficou lá? Se é para ficar do mesmo jeito. Bom, então, falar das determinadas religiões, que a organização local foi instituída por Deus. Hoje nós temos muitas pessoas que saem de dentro das igrejas locais e falam que vai fundar uma nova igreja, porque aquela igreja era errada, e ele quer fundar uma igreja de um povo santo que vai morar no céu, aonde isso, aquilo, e depois ele está copiando a sua igreja antiga. Então, não mudou nada. Da mesma forma que acontece com as seitas, tem acontecido com muitas igrejas. E o pastor coloca aqui que essa organização local foi instituída por Deus, como alguns falam. Então, nós vamos ficar por aqui. Vou apenas fazer a chamada e na próxima aula nós continuamos com o nosso assunto de seitas e heresia. Bom, Zé Carlos, irmã Fabiane, irmã Jeane. Oi. Irmão Leomi, irmã Lúcia, Aqui estou. irmã Maria, irmã Priscila, Presente. irmã Ruth, irmã Sandy. Deixa eu ver a irmã Sandy aqui. Esse aí, irmã Ela está Sandy. presente. Ela que está no iPhone, sim? Sim. Irmão Washington. Irmão Wellington. Presente. Amém. Então, irmãos, amém. Na próxima aula continuamos a nossa aula na matéria de seitas e heresia. Gostaria de pedir a nossa irmã Lúcia para estar agradecendo ao Senhor por nós e estaremos terminando a nossa aula. Pai Santo, querido Deus amado, te rendemos graça, Pai, mais uma vez pela oportunidade, Deus, de estar aprendendo a tua palavra.
Também nos ensina, Deus, guardar a tua palavra em nossos corações, para que possamos discernir, Senhor, para que possamos, Senhor, aplicar em todas as áreas em nossas vidas, Pai. Senhor, eu peço para cada aluno, Pai, para cada vida, Deus, para cada um, Senhor, que tem colocado, Senhor, algo na tua mão. Senhor, que o Senhor vai de encontro, Deus, que o Senhor dá resposta, Pai querido, naquilo que os teus servos têm esperado de ti, Paizinho. Nós te agradecemos também pela vida do teu servo. Pedimos ele, Senhor, a tua graça. Cobre ele, Senhor, debaixo do teu sangue. Só cobre a tua casa, Deus. Guarda ele, Senhor, no teu trabalho. Dá ele força, Pai querido, para que cada dia, Senhor, ele venha estar aqui para nos ensinar, Senhor, aquilo que nós esperamos da tua parte, Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Todos tenham uma excelente noite e fiquem na paz do Senhor. Boa noite a todos. Deus abençoe. Amém.